Sejam bem-vindos, gente. Espero que com as últimas aulas sobre o nosso fluxo de caixa e criando esse em uma forma tabela, incluindo esses custos variáveis, fixos e a possibilidade de simular mudanças, vocês já conseguiram adaptar essa tabela e utilizar ela para seu próprio negócio. Isso vai facilitar para a gente os próximos passos, a aprendizagem na prática. Show? As dúvidas que recebi, agradeço muito e vou considerar eles agora, alguns já nessa aula. Por exemplo, a pergunta, o que eu consigo fazer agora com essas células amarelas aqui? Olha, se eu mudo o custo de material para 6, olhando aqui 3.500 em janeiro, meus custos em janeiro baixam para 3.000. É lindo, né? Porque esse vai impactar todos os outros meses em seguida também. Já estou voltando agora preço para falar, vou vender para 15 reais e vou vender uns 100 unidades por causa disso, já aparecem todas as despesas, impostos variáveis e custos variáveis vinculados a essa possibilidade. Show, gente? Com essa possibilidade de simulação, vai facilitar suas simulações para seu negócio e para seu futuro. Agora, vários CEOs falaram, ok, precisamos de um dashboard, e eu prometi isso na última aula. Hoje vamos criar nosso dashboard, nossa página com gráficos para visualizar de forma simples onde estamos hoje e o que podemos fazer para frente, simulando outras possibilidades. Beleza? Então, vamos entrar aqui e dar primeiro para a nossa página aqui o nome. A gente vai chamar essa página Fluxo de Caixa. Vamos chamar agora também tabela para você saber, ok, esse aqui a aba da tabela original. Legal? Agora, o que mais precisamos? Temos aqui uma primeira coluna que eu chamei fluxo de caixa no início. Eu vou dar um nome para ela agora, chamar ela grupo, porque esse coluna eu gostaria de chamar grupo. Beleza? A próxima coluna aqui tem alguns detalhes aqui, certo? Sobre os custos variáveis. Eu vou chamar essa coluna de detalhes. E aqui temos uma coluna que não importa muito, porque esses já são alguns valores individuais, isso não me importa muito. Uma coluna que está vazio também, a gente poderia usar ele para comentários, por exemplo. Vou deixar aqui comentários se alguém de vocês quer uma coluna onde fala que isso considera, por exemplo, parafusos ou para seu negócio, que seria o primeiro material-prima. Então, não se preocupem aqui, mas coloquem aqui os comentários se vocês quiserem. Agora temos muitas linhas vazios ainda, e a gente precisa encher eles para facilitar nossa análise com a tabela pivô. Então aqui eu tenho receita, certo? Vou colocar só receita aqui. Esse aceita entradas por mês, eu consigo até deletar o título. E esses aqui são comissões, certo? Despesas da receita. Então, despesas da receita. Esses aqui temos em essas 4 linhas. Show. Aí temos custos variáveis. Para facilitar um pouco, eu vou agora só pegar um X e o headline, né, o nome em cima, e copiar isso para baixo, para todos esses aparecem custos variáveis. Se você prefere, você também pode escrever aqui, ou você pode fazer copiar, mouse direita, colocar especial e colocar só valores. Agora ele coloca variáveis, vamos marcar tudo e copiar para cá também. Não faz diferença, é o mesmo resultado no final. Margem de contribuição, já tem título aqui. Custos fixos, aqui vou usar com esse X, que é um pouco mais rápido. Até o seguro aqui embaixo. E aqui temos 2 linhas de impostos por enquanto. Como são muitos aqui, não vou deixar eles em bold, vou deixar eles um pouco mais fino. Impostos, um vazio ainda e o MEI. Mas possivelmente você tem aqui PIS
COFINS, ou só PIS e a próxima linha COFINS. Você lembra que aqui no lado direito você pode inserir uma outra linha, aí você coloca também impostos, e aí pode colocar seus outros impostos, se seria necessário, beleza? Espero que vocês já olhavam nisso com seu contador para ter certeza os impostos e como se calcula o seu imposto vinculado a qual parte do resto do seu cargo. Show? Então agora nossa tabela é pronta para criar um gráfico dinâmico. Vamos agora marcar toda a tabela, da primeira célula até a última. Tudo marcado? Beleza, vamos inserir aqui. E já oferece o primeiro item, tabela dinâmica. Lindo, né? Agora não vamos criar uma tabela, ele vai primeiro gerar uma tabela que vai virar a base do nosso gráfico. Eu clico aqui agora em tabela dinâmica. A data base é a tabela 1, que a gente já marcou, então não se preocupa com isso, se você já marcou tudo. E a gente quer que ela apareça em uma nova aba. Abas são aqui embaixo. Planilhas, abas. Ok. Você viu? Ele criou uma tabela 2 agora. Vou chamar ela de... Vamos deixar primeiro planilha 2, depois a gente dá um nome nela. Agora estamos aqui na planilha e ele demonstra um espaço vazio ainda, onde a gente consegue colocar nossos dados. Então a gente quer, por exemplo, os grupos, né? Lembra grupos, a primeira coluna? Custos variáveis, custos fixos. Agora vou puxar aqui os grupos para cá, nas linhas, certo? Porque a gente quer ele nas linhas. Olha que lindo. Custo fixo, despesa da receita. Ele colocou aqui de ABC. Então, a gente pode mudar esse até o crescente, decrescente, mas ele colocou aqui como título crescente. E agora a gente quer os valores do janeiro, por exemplo, certo? Então eu busco aqui em todas as colunas. Aqui ele demonstra todos os nomes de colunas. Eu busco aqui janeiro e coloco eles em valores. Agora ele demonstra aqui embaixo soma de janeiro, 20. Perfeito. E aqui ele já demonstra soma de janeiro. Os valores não são muito lindos, né? Então, vou marcar aqui já para colocar eles em reais. Olha, custos fixos em janeiro, 8.700. Será que isso é certo? Deixa eu voltar aqui. Fluxo de caixa. Custo fixo. Vamos somar aqui todos os custos fixos em janeiro. 8.700. Que lindo, né? Que fácil que o Excel demonstra isso agora aqui na nossa tabela onde a gente queria a soma. Agora a gente não quer só janeiro, certo? A gente também quer fevereiro. E se eu colocar aqui um tick, ele já vai aparecer aqui embaixo. Voltando um parte, alguns de vocês aqui não vejam soma, alguns vejam aqui, clicando 2 vezes, alguns vejam contagem. Normalmente, contagem pode ser até o padrão do seu Excel. Se você veja aqui contagem de janeiro, por favor, clica 2 vezes nele, aqui no informação, e aí você veja soma. E aí você muda para soma, e ele já vai ajustar para você. Beleza? Agora já coloquei aqui fevereiro, agora vou colocar março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Agora temos 2020 inteiro aqui. Os 2021 vou deixar em aberto ainda para a tabela não virar grande demais, mas por favor vocês vão no futuro colocar também as outras colunas aqui. Vamos colocar pelo menos janeiro. Agora essa tabela é muito grande e ele mudou de volta para valores muito feios. Por quê? Porque eu marquei a coluna e coloquei reais. Agora a tabela que a gente criou está escrevendo em cima das colunas. Então eu vou marcar agora só a tabela em si e colocar ela em reais.
tá? A gente fica agora com valores lindos de volta. Olha, gente, esse já é nosso primeiro passo. A gente veja agora as somas de todas as nossas despesas. Mas eu não quero ver todos. Eu só quero ver as receitas, beleza? Concorda comigo? Vamos dar uma olhada só nas receitas. Eu clico aqui, eu desseleciono todos, agora sumiu todos os valores. E eu busco aqui minhas receitas. Uma linha linda demonstrando as receitas. Você fala, não, eu fiz essa tabela aqui para fluxo de caixa. Já vamos chegar lá. E agora a gente quer um gráfico, né? Esse foi o nosso primeiro objetivo de criar gráficos. Então eu clico aqui em cima na análise da tabela dinâmica e aqui tem gráfico dinâmico no lado direito. Analise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Eu clico nele, já temos um gráfico aqui. Vou aumentar ele um pouco para você veja isso bonitinho também. Que ele mostra aqui uma coluna de receita, e aqui ele mostra cada mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, a gente deixou zerado, né? E aí ele demonstra os próximos meses. Mas, na verdade, eu queria ver todos os meses lá embaixo. Você também? Vamos mudar isso. Então, a gente está na tabela agora, você clica aqui em cima em Design. Esse aqui só aparece se você clicou na tabela dinâmica. No gráfico aqui da tabela dinâmica. Se eu clico aqui em alguma outra célula, esse desaparece. Tá vendo aqui? Ao lado do Exhibir não tem mais nada. Agora vamos clicar de volta no gráfico que a gente quer editar. Agora voltou as nossas abas aqui. Vamos clicar em Design e vamos alterar entre linhas e colunas. Um clique aqui e já temos agora todos os meses. A gente veja aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, que a gente pensou em nenhuma venda, mas nosso worst case aqui, se você trabalha com alimentação, por exemplo, esse não é seu caso. Se você consegue ainda fornecer peças, esse não entra para você. Mas coloca seus valores que você realmente já tem nos meses passados e que você espera nos próximos meses. E aqui está continuando e a gente fez uma simulação que chegamos em agosto para o valor de fevereiro de volta. Beleza? Então, é lindo, esse aqui é para receita. Agora a gente quer também outros gráficos nesse formato para os outros custos para analisar eles um pouco melhor. Como se faz isso? Olha, eu vou fazer uma. Esse a gente não precisa ainda. Eu vou fazer agora uma cópia desse aba Receita. Clicando aqui com mouse direita, mover ou copiar. E aqui abre essa janela, a pergunta para onde você quer esse cópia, para final. E quer criar uma cópia. Nós só queremos mudar a posição da planilha. Ou da aba, né? Depende de como você quer chamar isso aqui embaixo. Ok? Confirmo e tem uma receita 2 agora. Mas aqui, então, as duas páginas têm o mesmo gráfico. Mas eu não quero agora também a receita aqui. Eu quero aqui os custos fixos, variáveis, etc. Então, eu vou aqui, onde a gente selecionou as receitas antes. Vou tirar a receita. Agora já cerrou tudo aqui. Vou colocar os custos variáveis, os custos fixos, as despesas da receita e os impostos. Tudo isso são nossos custos que estão saindo da gente, nossos grupos, na coluna de grupos lá no início. Aqui fala também grupo. Agora eu clico em qualquer célula e nosso gráfico já aparece diferente. Temos custos fixos, receitas, impostos e variáveis. Só que é uma bagunça, né? Essa tabela aqui não é linda, esse gráfico não é lindo, nem pouco, né? Por quê? Porque em janeiro ele colocou para cada desses 4 itens uma barra aqui, uma coluna. Uma barra aqui mesmo. Então eu vou, aqui ao lado do Exhibir não tem nada. Eu vou clicar no gráfico, agora aparece aqui análise, design e formatação.
Eu vou clicar agora nessas abas aqui em cima no Design para falar que eu quero um outro tipo de gráfico. Esse é um Design, certo? Então, aba do Design, eu quero alterar o tipo de gráfico. E aí você tem algumas colunas. Esse aqui é o gráfico que temos hoje. Por quê? Porque ele colocou custos fixos e custo variável um ao lado do outro para esse mês. Mas eu quero que ele, para esse mês, coloque custos fixos embaixo, custo variável e para aí vai todas as despesas em uma coluna só. E a coluna me mostra as despesas total de janeiro. Então, eu vou clicar aqui e ele já ajustou isso. Então, agora eu vejo em janeiro, temos custos de 8.700 nos custos fixos. Vamos verificar isso? Fluxo de caixa, vamos na aba da tabela, vou para os custos fixos aqui embaixo e vou somar, marcar aqui todos os custos fixos, certo? E aqui embaixo ele me mostra uma soma, 8.700. Então, que bacana. Dá certo o cálculo, então. Olha que rápido ele fez a soma para a gente. A gente não fez nenhuma fórmula. E foi só drag and drop. Foi só pegar os itens que a gente queria ver, clicar, que as somas a gente quer ver no gráfico. E ao mesmo tempo vemos uma coisa estranha aqui, né? A gente está nas receitas e tem uma coisa, nos custos e tem uma coisa positiva aqui. Despesas da receita. Esse gráfico ajuda para achar nossos erros, certo? Então vamos voltar para o fluxo de caixa. E aí a gente vai ver agora em cima que é a comissão e os impostos da receita. São valores positivos e não com um traço negativo para frente. Mas a gente alinhou no início que todas as despesas têm esse traço, certo? Ajudou a gente para identificar isso agora. Então, vou clicar nos 500 aqui, vou colocar um traço para frente, em frente e vou copiar isso até a última célula. Vamos fazer um cross-check aqui, clico aqui, beleza, 5% com esse coluna aqui, maravilha. Nos 600 vou fazer a mesma coisa, traço e copiar isso para a direita. Mais um cross-check também, perfeito, está batendo também. Agora eu vou voltar para a aba, na verdade não é uma aba de receita, certo? Então vou colocar aqui nossa aba de custos totais. E ainda tem uma coisa estranha aqui, não mudou, certo? Não mudou porque as tabelas dinâmicas sempre precisam de uma atualização. Como a gente faz isso? A gente clica na tabela, então se eu estava fora, agora clico de volta na tabela, clico com a mouse direita e clico aqui em atualizar os dados. Já é o primeiro item. 3, 2, 1 e ele já atualizou. Você está vendo que as nossas despesas da receita caíram agora aqui embaixo, tá? Como todos os outros custos. Eu vejo que nossos custos fixos ficam estáveis, o nosso azul são custos fixos. Esse eu vejo aqui, deixa eu aumentar aqui as letras para você. Coloquei aqui, agora marquei isso e coloquei 14, para a gente ver um pouco maior. Mas os custos fixos são azuis. Se eu quero saber um pouco mais o valor, etc., eu vou em cima do azul e ele me mostra agora custo fixo, soma de janeiro, porque a gente está na coluna de janeiro, e 8.700. Ele me mostra valor, ele me mostra qual mês é e que tipo de custo é. Isso não é lindo? E ele faz isso para todas as coisas que estão coloridas aqui. Agora eu quero chamar isso de alguma forma. Eu vou aqui em Design, adicionar um elemento e vou colocar um título do gráfico acima do gráfico. Então, Design, adicionar título do gráfico acima do gráfico. Agora aparece aqui o título custos totais. Esse é 2020, mas talvez a gente coloque depois 21, 22, etc. Então eu vou deixar só custos totais. E esse aqui pega muito espaço, então eu cliquei nisso, essa parte aqui agora, adicionar elemento do gráfico, vou para
a legenda, que é a legenda, e aqui fala que a legenda já está dentro, mas está no lado direito. Eu quero ela em cima. Então vou para superior. Agora, a receita foi, a legenda foi para lá acima e a gente tem mais espaço para o nosso gráfico. Lindo? Perfeito, gente. Então agora temos um gráfico de custos totais e um gráfico da receita. Porém, a gente fez tudo isso para analisar nossa margem de contribuição, certo? Então vou fazer o seguinte agora. Vou copiar a aba de receita de volta, porque esse é o gráfico um pouco mais parecido que a gente quer. E vou copiar a aba de receita de volta. Mover copiar. Agora que ele quer colocar no final também. E criar uma cópia mesmo. Agora apareceu mais uma aba. Eu já vou chamar essa aba, essa planilha agora, fluxo de caixa. Agora eu vou de volta aqui, naquele espaço do grupo, e vou filtrar, vou tirar o filtro da receita, e vou colocar o fluxo de caixa operacional. E clico em qualquer outro lugar. Lembra aqui na nossa tabela? Lá embaixo, na última linha, a gente tinha um fluxo de caixa operacional acumulado de cada mês. Já considerando tudo, o fluxo de caixa do mês passado lá em cima, as receitas, até o fluxo de caixa desse mês de fevereiro. Agora vamos voltar para o gráfico fluxo de caixa. E tá vendo? Positivo, 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 indo para o negativo aqui. Um pouco mais bonito, nesse caso, eu cliquei na planilha de volta, design, alterar tipo de gráfico, porque eu quero ver isso como uma linha. Me facilita um pouco mais a visualização. Então eu vejo aqui agora que estamos positivo até abril, março ainda, e abril já estamos entrando no negativo. Com tudo que a gente tinha planejado até agora. Se a gente coloca mais meses aqui, possivelmente a gente vai aumentar agora no ano que vem. Muito bom. Esse foi nosso primeiro parte. Agora, a gente tem duas coisas para fazer ainda. Eu quero demonstrar para você como simular se você muda um dos valores e ao mesmo tempo quero demonstrar para você como criar um gráfico, uma página só com todos esses gráficos principais dentro. E a gente tem até um terceiro ponto, que a gente quer ver os detalhes dos custos fixos e custos variáveis. Certo? Então, qual desses a gente vai fazer primeiro? Acho que a gente já está nos gráficos, vamos começar com os detalhes dos custos fixos e variáveis. A melhor forma para fazer isso é que a gente usa um gráfico que já está pronto também, porque a gente não precisa começar de zero. Você também pode voltar para a planilha inicial e começar a criar um gráfico de zero, como a gente criou primeiro. Mas agora eu quero usar um que a gente já criou. A gente fez bastante vezes duplicação da receita, vamos ficar nele por enquanto. Então vou voltar para a receita, clicar direita, mover e copiar, abre de volta e vou movimentar de volta uma cópia para o final. Agora, depois do fluxo de caixa, temos uma. E aqui a gente vai mudar agora o quê? A gente vai olhar só um dos custos, por exemplo, custos variáveis. E eu quero saber agora quais custos variáveis a gente tem em janeiro, porque esse barra aqui de 4.000 e algo não me fala exatamente o que está dentro desses custos variáveis, certo? Então vou para aqui, para o lado direito e tenho detalhes. Lembra da nossa coluna de detalhes? Voltando para o fluxo de caixa, aqui tem a coluna do grupo e aqui a coluna dos detalhes, material-prima, logística, etc. Beleza? Então vamos agora para a nossa nova aba e jogar esses detalhes embaixo, aqui nas colunas, embaixo do grupo. Olha, a gente fez um outro desses gráficos bem malucos, onde ele colocou um ao lado do outro. Show! Então vamos clicar aqui e fazer os mesmos passos como a gente fez antes nos custos totais. Vou clicar aqui no design, alterar tipo de gráfico,
coluna e colocar não um custo ao lado de outro, como ele fez agora, eu vou colocar um custo embaixo, custo material-prima, logística, etc. Então, vou clicar nele e ó, passou. A gente tem ainda 4.000 e algo aqui em janeiro, mas eu vejo agora o mais alto aqui mesmo é material-prima. E todos os custos variáveis cerraram nesses meses aqui. E aqui a gente está aumentando pouco a pouco nossos custos variáveis de volta, como a gente também está aumentando a nossa receita. Beleza? Então, esse aqui foi um dos 3 passos que a gente queria fazer agora. Agora, fluxo de caixa a gente já tem, as receitas a gente tem, então vamos juntar tudo isso em uma página. Como a gente faz isso? A gente vai agora, vamos também colocar o nome aqui, custos variáveis. Custos variáveis. E a mesma coisa a gente poderia fazer com os custos fixos, certo? Então vamos copiar essa aba. Essa vez eu poderia fazer também com a aba de receita. Mas eu vou copiar agora custos variáveis. Mover e copiar. Colocar no final e criar uma cópia. Esse eu vou chamar já custos fixos. Por que essa vez eu não copiei a receita? Porque nos custos fixos eu quero o mesmo design que eu queria para os custos variáveis, beleza? Então, como eu criei o mesmo design, eu já copiei o design que eu quero, já tem grupos aqui, já tem detalhes aqui. Então, está uma forma ótima para mim. Agora eu clico só aqui, rótulos da coluna, e onde eu selecionei variáveis, eu vou tirar as variáveis e vou colocar os custos fixos e pronto. Os custos fixos são fixos por mês, tá vendo? Até os meses que a gente não tem venda, tá continuando. Em total, a gente está aqui em quase 12 mil, né? 11 mil, mais ou menos 11 mil. A gente pode também demonstrar os valores, esse a gente vai olhar em um outro momento. E a gente tem aqui custos fixos positivos, salários. Então, tá vendo que nosso fluxo de caixa ainda não é válido, porque a gente tem ainda um bugzinho aqui no fluxo de caixa na tabela, custos fixos, salários, 2.500. A gente precisa menos 2.500. Copiar e copiar para todos os meses. Agora eu já vou ver isso no gráfico? Não, né? Por que não? Você lembra? Eu preciso atualizar o gráfico. Então eu clico aqui no gráfico, direita, atualizar os dados. Agora ele atualiza e mostra os valores certos. A gente está chegando em 13 mil e algo em total. Beleza, agora temos os custos fixos verdadeiros aqui em cada mês. Vamos dar uma olhada aqui se esse dá certo. Página aqui, custos fixos, estou somando todos, 13.700. Show? Ainda faltam os impostos aqui embaixo. Mas como impostos não tem detalhes, eu não acho que a gente precisa no momento um gráfico que demonstre os detalhes lá. Mas para análise eu vejo custo fixo mais alto é aqui o aluguel. Será que a gente consegue conversar com o dono da casa onde a gente está produzindo, se ele consegue prolongar um pouco o aluguel, se ele pode dar algum desconto por esses meses da crise para garantir a sobrevivência e a continuação do aluguel? Aqui temos a segunda parte aqui, 2.500 é o salário e depois 2.000 os custos do parcela do carro comprado. Então isso aqui vai se adaptando à sua realidade. Para ter mais espaço, vou jogar esse aqui também para cima. Você lembra como a gente fez o título e jogando a legenda para cima? Então, eu não tenho nada aqui em cima se eu estou em alguma célula. Agora vou clicar na coluna, no gráfico de volta. Clico aqui acima no Design. Adicionar elementos de gráficos. Agora temos aqui a legenda e vou colocar a legenda lá em cima. E além disso, eu quero ainda um título do gráfico.
título do gráfico, que tem nenhuma ainda. E eu vou colocar acima do gráfico agora o título. Esse título vai ser custos fixos. E talvez você queira deixar isso um pouco menor, talvez você queira expandir um pouco nos lados, e aí ele vai ajustando o design e você pode tentar demonstrar tudo aqui de dentro que você quer ver. Show! Única coisa que ainda a gente não tem um cockpit demonstrando todos os gráficos, certo? Porque você precisa clicar agora em cada gráfico aqui, cada página, e não é muito lindo. Você tem uma tabela atrás, o gráfico em frente, o design não é muito bonito não, certo? Então vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar aqui, com esse mais, esse símbolo mais, um dashboard, que vai virar nosso dashboard. Tá vindo aqui a planilha 1, vou clicar 2 vezes, chamar isso dashboard. Fique à vontade em colocar o nome que você quiser. E eu estou pegando ele, tá vendo? Se eu pego ele, eu posso colocar ele em qualquer lugar. Eu vou colocar ele para frente, porque falando com os gerentes, eu quero ver ele primeiro. Agora eu clico na receita, de volta, pego aqui no lado direito do gráfico e acho aqui mover gráfico. Eu clico aqui e ele me pergunta, para qual planilha você quer mudar esse gráfico? Uma nova planilha, nova aba, ou um projeto que já existe. Então, vou colocar aqui para nosso dashboard, por gentileza. Ok. Agora você está vendo? Estamos na aba do dashboard, automaticamente, já com o gráfico aqui da receita. Vou colocar a receita lá no lado esquerdo, vou colocar um título aqui, dashboard, fluxo, planejamento, fluxo de caixa. E agora clico aqui em página para aumentar um pouco o design do texto. Aqui eu coloco em negrito, já coloquei. A fonte a gente deixa igual. E aqui a gente aumenta para 16. E a receita agora, vamos puxar embaixo desse headline. Dá bonito? Beleza, como temos o primeiro parte agora, receita aqui, vamos puxar os outros gráficos para cá também. Na receita, você veja agora que só é a planilha, só a tabela, só com os detalhes da receita para cada mês. Isso não importa agora muito para a gente. Vamos agora para os custos totais. Esse gráfico também queremos lá na frente. Então, eu clico no gráfico, direita, mover o gráfico. E agora ele quer saber onde, então eu quero objeto em dashboard. Se você chamou a aba diferente, por favor, coloque o seu nome. O nome que você selecionou, né? Então, agora temos aqui ao lado da receita com um novo gráfico e eu consigo ajustar aqui o tamanho. Se eu quero lindo, eu coloco ele aqui ao lado da receita para puxar ele com a mesma largura e depois eu coloco aqui ao lado da receita para a mesma altura e já vai ficar lindinho aqui. Tá vendo? Agora temos receita e os custos totais. Agora o próximo que eu acho importante é o nosso fluxo de caixa, certo? Então vamos para o nosso fluxo de caixa, copiar, selecionar a direita, mover o gráfico, para onde? Para dashboard e ok. Mesma coisa, vou diminuir o gráfico aqui, vou ao lado da receita, vou tirar para a direita para ter o mesmo tamanho, altura também, vou para cá, altura, perfeito, agora está ótimo, e vou jogar ele ao lado da receita. Alguns falam, não, mas eu quero ele ao lado, não embaixo da receita. Beleza. E entendo alguma parte também, porque a gente precisa que os primeiros KPIs, os primeiros Key Performance Indicators, então em português, os primeiros métricas, as métricas principais ficam no olho, que eles caem no olho primeiro. Então agora temos o fluxo de caixa aqui. O que mais vamos colocar? Vamos colocar custos fixos ou custos variáveis ou os dois?
vai ser a decisão sua. Você pode colocar aqui agora, por exemplo, os custos variáveis. Mesma coisa, mover o gráfico para dashboard. E foi também. Diminuir aqui, colocando aqui para ter a mesma largura e a mesma altura. Eu percebi agora que o design não é o mesmo agora para custos variáveis. A gente não arrumou o design ainda. E fluxo de caixa também não. Então, eu vou clicar aqui fluxo de caixa. Você lembra para onde cliquei depois para colocar a legenda para cima? Aqui em design, adicionar elementos e gráficos, legenda superior. A mesma coisa aqui embaixo, agora vou um pouco mais rápido, legenda para superior, e aqui embaixo nem temos texto ainda. Então vou agora aumentar um pouco a largura da legenda, porque tem muitos itens lá, e baixar ela um pouco. Agora esses aqui que são muito pequenos, eu posso clicar na área embaixo do gráfico e aumentar ele, puxar ele para cima para ficar um pouco mais detalhado. E agora aqui embaixo o título do gráfico também falta, então design, adicionar elementos, título do gráfico, custos, esses a gente vai demonstrar depois um pouco. Custos variáveis. Perfeito. A legenda eu diminui um pouco, só para ter mais espaço. E custos variáveis, quando o material prima, os outros parecem super pequenininhos aqui agora, por causa do espaço do gráfico. Se você quer aumentar isso de volta, você também pode puxar ele para baixo e falar, ok, a gente precisa ver um pouco mais detalhado. Vamos dar uma olhada no fluxo de caixa, se isso faz sentido. Custos variáveis, 3.500. Todos os outros, 100, 200, 120. Então, faz sentido que esse aqui aparece muito grande. Beleza. Vou voltar um passo aqui para deixar os designs bonitinhos. Agora, se vou diminuir um pouco o nosso design em total, eu vejo agora nosso dashboard aqui. Esse dashboard não é lindo? A gente não fala do conteúdo ainda, mas o design é um primeiro passo. A gente vai depois aumentar ainda as partes gráficas para apresentar isso de melhor forma para o seu gerente. Mas vou tirar agora a aba em cima para ter um pouco mais espaço e aumentar de volta para você perceber um pouco melhor. A gente está com fluxo de caixa indo no negativo. E esse que é um grande parte crítico. Então a gente está aqui passando para a parte negativa. O que eu quero fazer agora com você? Eu quero simular alguma mudança nos nossos custos. Então vamos aqui na tabela fluxo de caixa e falar, olha, eu tenho a possibilidade de falar com o nosso fornecedor do matéria-prima e baixar o nosso matéria-prima para R$5. Esse, se a gente for negocia com os principais fornecedores, a gente conseguia para R$5. Beleza. Que impacto isso teria na nossa situação atual? Então, você ajusta aqui, você já veja que as fórmulas se ajustam aqui automaticamente, voltando para nosso dashboard, e está tudo igual ainda. Por quê? Quem falou para precisamos atualizar o gráfico, tá bem certinho. Então, vou colocar aqui, direto, atualizar o gráfico. Ele ajusta todos os gráficos agora ao mesmo tempo. 3, 2, 1, e já foi. Aqui embaixo, séries de custos variáveis, soma em fevereiro, janeiro, variáveis. Tem algum problema aqui ainda que está indo para o positivo nos custos variáveis. Isso porque a gente não colocou menos 5. Falha minha e já percebemos nos gráficos. Por favor, pega nesse cuidado para você perceber se você se você esquece alguma parte. Então agora ajustou tudo de volta, está tudo negativo aqui.
mas ainda estamos negativo. Estamos indo para menos negativo agora, mas ainda estamos negativo. Aqui estamos chegando em janeiro de 2021 a um fluxo de caixa negativo de menos 58 mil. Beleza. O que mais podemos fazer? Talvez, onde vamos olhar primeiro? Talvez a gente pode aumentar nosso preço de venda. Será que ainda teria a mesma demanda? E nessa crise econômica do corona, por exemplo, eu vi o aumento de alguns preços de alimentação, mas mais ainda desse gel para a desinfecção das mãos, porque todo mundo queria. As máscaras também conseguiram aumentar o preço e conseguiram vender bastante com isso. Será que seu produto é um produto que você consegue isso? Ou você baixa o preço e conseguiria aumentar o volume ainda? Olha como está seu mercado, onde você consegue ajustar. Eu vou jogar agora aqui um preço de R$ 28. Vamos aumentar por R$ 7 por aqui. Vou voltar para o dashboard, atualizar o dashboard. E a gente está indo agora para um cash flow negativo. Ainda de 35. Porque eu fiz o quê? Eu coloquei 28 só em fevereiro. Vamos colocar agora R$ 28 a mais para todos os meses. Na verdade, não em janeiro. Vamos colocar a partir de março, abril, vamos aumentar o preço para R$ 28 e vou copiar isso para frente. Então, todos os meses vai ter agora um aumento da receita. Voltando para a dashboard, vou atualizar nosso gráfico. E agora você está vendo, final de ano a gente está em 23 mil negativo. Mas o nosso pico aqui embaixo ainda fica em 48 mil em julho, por causa de bastante perda aqui no início ainda, com venda em zero, venda cerrada. Você está vendo agora também, as receitas estão aumentando bastante aqui. Aqui a gente vendeu ainda por R$ 22, 1.000 produtos. E aqui a gente está vendendo 1.000 produtos por 28 cada um. Então você está vendo o aumento aqui da receita. Os custos variáveis estão ficando fixos, certo? Sem mudança. Por quê? Porque custos variáveis estão vinculados ao aumento de volume, mas ainda a gente está em 1.000 produtos aqui em fevereiro e aqui uma previsão para, deixa eu ver, agosto. Então, vai ser o mesmo custo variável. Custo fixo também não tem mudança ainda. E aqui a gente está vendo os detalhes dos custos variáveis, mas isso também sem mudança. Agora vamos voltar para o nosso fluxo de caixa e falar, olha, talvez eu consiga falar com o nosso próprio do aluguel, nosso próprio proprietário da casa, e falar, olha, a gente está falhando, a gente não tem o dinheiro suficiente, você consegue deixar a gente pagar um pouco mais depois, você consegue deixar um pouco mais baixo, o que a gente pode fazer? Vou jogando agora aqui menos 3.500 a partir de aqui. Olha, se você quer marcar suas mudanças, você pode chegar aqui e mudar eles em vermelho. Aí você sabe que a partir de aqui, você tem um copy-paste em vermelho. Aqui em cima também posso vir meus 28 aqui e marcar eles em vermelho. O que mais a gente ajustou? A gente também ajustou aqui material-prima. Veja aqui, página inicial, mudando para vermelho. Beleza? Vamos ver agora o que essa mudança do aluguel faz para a gente, atualizando de volta o gráfico. Eu não vou fazer mais simulações agora, eu acho que você entendeu o conceito e você precisa fazer isso com seus valores para perceber realmente onde estamos. Você vai perceber agora, com todos os valores seus, até onde você vai cair. Possivelmente você precisa de uma injeção. Talvez você acredita que seu negócio vai voltar após a crise econômica e você tem 40 mil disponível para investir no seu negócio. Mas esse cálculo, quanto seria necessário de investimento em cada mês, vamos ver depois um pouco mais profundo também.
E o cenário de fechar a empresa ou continuar também são dois cenários com um certo investimento, desligamento de funcionários, etc. Então, comparar duas decisões maiores, esse também é um tema que a gente vai aprofundar em um outro vídeo. Mas que a gente pode usar agora, a gente não vai continuando cada mês e gastando dinheiro, percebendo que dinheiro está saindo, nada está entrando, o banco está começando a cobrar juros, etc. Até no final de ano, ou um momento no meio, a gente percebe que não podemos gastar mais nada. A gente está chegando em zero e a gente não sabe mais o que fazer. Agora, a gente sabe onde a gente vai, a partir de onde a gente vai cair no zero, e a gente pode pensar e tentar de negociar com qualquer parte possível para aumentar a situação. Os custos variáveis mais altos é matéria-prima aqui. Então, vamos conversar com nossos fornecedores antes de conversar com nossos funcionários, possivelmente, se o custo variável é mais alto. Se a equipe é o mais alto, talvez vamos conversar com eles. Então, essas partes aqui ajudam você a identificar as prioridades, onde a gente foca mais cedo e onde a gente consegue gerar mais impacto. E depois você consegue ver até onde isso consegue levar você. Beleza? Então, acho que para nosso cockpit, para nossos cockpit, dashboard, nossos gráficos e isso, quem fala, nossa, eu não quero ver todos esses outros abas. Alguém de você talvez usa esses custos totais ainda e veja, custos fixos, receitas, impostos, cada mês, e o somatório aqui é de 161 mil. Tá legal, eu quero ficar com essa tabela. Beleza. Quem fala, não, esse aqui quero mais limpo. Você clica aqui na direita e tem aqui um espaço que se chama ocultar. E agora sumiu. Fluxo de caixa, ocultar. Custos variáveis, ocultar. E agora estão sumindo aqui, receita também vou ocultar. E os custos fixos a gente não colocou na outra aba ainda. Então vamos jogar rapidinho na outra aba para a gente ter lá também, movimentar o gráfico para o dashboard. Você já está vendo que tem menos abas, os ocultados não aparecem mais. Agora, ok? Agora apareceu aqui os custos fixos e eles vão participar também de cada simulação que você vai ficar fazendo. Vou colocar eles aqui embaixo dos custos variáveis para ficar perto deles aqui. E aumentar um pouco aqui embaixo. Tudo isso, o resto do design já está certo. Beleza, gente? Então, valeu por essa aula. Quem está participando do nosso grupo de Telegram vai ter acesso agora a essa planilha. Estou salvando ela aqui para compartilhar com você, para você ajustar ela. Fiquem à vontade em mudando aqui. Essa aba também vou excluir. Você pode demonstrar eles de volta quando você quiser. Mas não é necessário porque os gráficos já se atualizam automaticamente. Se você quer outros custos variáveis, você clica aqui em inserir uma coluna ou uma linha, você coloca na primeira custo variável, você coloca depois o título que você tem aqui, combustível do João, que é um outro combustível que é o combustível aqui, que talvez é meu, e ele está gastando uns R$900 por mês, mas ele tá vendendo 4.000 peças com isso, uns 20 centavos. Vamos deixar um pouco mais baixo. 300. 8 centavos também. Agora aqui não tem fórmula ainda. Olha, você pode copiar tudo essa linha para baixo. Copiar, colar lá, verificando se a fórmula está certa, Agora você aumentou seus custos, ajustou seus custos variáveis. Mesma coisa aqui nos custos fixos. É melhor de colocar no meio e não embaixo, é melhor. Tem outras possibilidades também, mas para ficar mais simples, eu indico para você isso hoje. Legal?
Então, finalizamos nosso dashboard aqui, vou atualizar aqui com os últimos dados e possivelmente vou deixar um pouco mais lindinho, mas esse eu vou compartilhar com você no nosso grupo Telegram. Quem não gosta de Telegram, segue a gente no YouTube, segue no meu Instagram para ficar atualizado com as mudanças, com os novos treinamentos que estou compartilhando, para ajudar o seu empresa a crescer, passando essas épocas difíceis. Então, aí a gente se vê nos próximos vídeos.